Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias nos encontramos nesse horário para fazer a nossa leitura. É um momento para nos conectarmos com Deus, é um momento para nos conectarmos conosco mesmo. É um momento para deixar um pouquinho de lado a correria do dia a dia, pensar um pouquinho em nós, na nossa vida, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar? Agradecemos a Deus por essa oportunidade, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia nesse momento, para que possamos fazer a leitura do Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é o capítulo 7, o que é preciso entender por pobres de espíritos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo não os leva senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciarem seu julgamento, tendo por inapelável. Eu vou ler só mais um pedacinho. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, por isso que esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e o que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorriso de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Quando Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, ele quis falar das pessoas humildes que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam num ser superior que criou a tudo e a todos. Daí vem a gente, humaninhos imperfeitos, e começamos a contestar, porque somos orgulhosos. Muitos ainda acham que acima deles não tem ninguém. Muito a gente vê isso nos cientistas, muita gente vê isso em alguns filósofos, na área médica a gente vê muito isso também. Que às vezes acima dessas pessoas não existe ninguém, que eles podem salvar e fazer aquilo que eles quiserem, que eles são superiores. Porque a partir desse momento
que eles falam que não acreditam em nada, a opinião deles é o que é soberana para eles. Mas se a gente olhar em volta, nós seres humanos, a gente consegue manipular várias coisas, mas criar o que já existe a gente não consegue fazer. A gente consegue manipular, os cientistas manipular substâncias, mas criar a substância não. A gente não consegue criar o sol, não consegue criar uma planta, pegar um nada e criar uma planta. A gente não consegue fazer isso. A partir do momento que a gente entende, que a gente aceita e que a gente olha em volta a maravilha que é o mundo, que a gente olha todas as criaturas de Deus, tudo que Deus criou, a gente entende que existe um ser superior. Isso não nos faz menor, pelo contrário, nos dá mais força. Existe hoje na classe médica uma área que estuda a relação da espiritualidade com a ciência. E nesses estudos está se descobrindo a beleza que existe de você acreditar em um ser superior. As pessoas que acreditam, que estão nos hospitais internados e que têm a sua crença, a sua fé, creem em algo, elas se recuperam muito mais rápido. Elas têm força para lutar. Aquelas que não têm crença, elas demoram mais para melhorar e muitas vezes não conseguem nem sair dos hospitais. Os pobres de espírito não são aquelas pessoas que não têm conhecimento, que são ignorantes de conhecimento, que não tiveram estudo, e sim aquelas pessoas que são humildes, sem aquele sentimento de humildade, que entende que ela é um ser criado por Deus, que está aqui para aprender. E isso faz a gente tão grande. É isso que dá a essência do ser humano, que nos difere dos animais. Humilde é aquele que ajuda. Humilde é aquele que se coloca no lugar do outro. Humilde é aquele que está aqui para servir. É aquele que consegue se olhar e se ver imperfeito. Imperfeito, mas totalmente perfeito. Porque temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas somos seres que foram criados com cada detalhe, que foi escolhido cada detalhe nosso para funcionar perfeitamente. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, nós ficamos muito mais fortes, porque nós temos Deus dentro da gente. Então, quando Jesus falou em pobres de espírito, não quis dizer dos pobres da terra, que não têm recursos financeiros, e sim aqueles que são pobres de sentimentos ruins, que não têm orgulho, que não têm egoísmo, que não pensa só em si e pensa na coletividade, pensa num todo. Então que possamos olhar todas as pessoas com carinho, que possamos agradecer a Deus a oportunidade de estar vivo, que possamos ser humildes, pois todas as pessoas têm muito a ensinar e nós temos muito a aprender. Então que possamos estar abertos ao aprendizado e ao crescimento. Então acho que é isso que está querendo dizer esse capítulo, que na nossa imperfeição somos perfeitos, que fomos criados por um Deus maravilhoso. A partir do momento que nós simplesmente olharmos a nossa vida com carinho, com certeza a gente vai chegar a grandes evoluções. E é para isso que a gente está caminhando. A gente vê esse caminho com alguns cientistas, a gente vê esse caminho com alguns filósofos, a gente vê isso na equipe médica, a gente vê essa evolução. Às vezes, como eu falo, Deus não foi apresentado da forma certa, mas a hora que Ele é apresentado, que toca o coração, nunca mais a gente consegue voltar atrás. Então que a gente possa
ser esses pobres de espíritos, esses humildes de coração, porque para esses é o reino dos céus. Ou seja, para quando a gente faz isso, quando nós nos tornamos simples e humildes, nós ficamos muito felizes e nós entendemos a grandeza de Deus. Eu acho que é isso que fala nesse capítulo. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar vivos. Agradecemos a oportunidade do aprendizado. Que possamos todos os dias aprender um pouco mais. E não só aprender, colocar em prática todos os conhecimentos que nós adquirimos. Pedimos a Deus que essa fé, essa esperança, esse amor que nos fortalece nesse momento, possa envolver os nossos lares, envolvendo as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão aqui e aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Envolvendo também, Pai, aquelas pessoas que nós temos algum tipo de dificuldade, que estão aqui ou estão lá no mundo espiritual também. Pedimos, Pai, que esse amor envolva o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. Que o planeta Terra possa ser envolvido nessa luz de amor, de paz, de harmonia. Que esse amor envolva todas as criaturas criadas pelo nosso Pai. Que todos aqueles que têm medo e angústia, que possam sentir esse medo e essa angústia desaparecer. E no lugar, somente paz, amor, tranquilidade, fé e esperança. Pedimos por todos aqueles que não têm um lar, que não têm o que comer, o que beber, que muitas vezes passam frio, que possam encontrar uma mão amiga para auxiliá-los. Pedimos por todas as crianças que nesse momento são órfãs, que estão nos orfanatos, que estão muitas vezes nas ruas, que possam também encontrar mãos amigas para auxiliá-los. E aos idosos que estão nos asilos, que também, Pai, possam ser confortados nesse momento. Pedimos por todos aqueles que estão nos hospitais, nos pronto-socorros, que eles possam ter fé e esperança no futuro e que os seus familiares possam ser fortalecidos também na sua fé e na sua esperança. Pedimos por todos aqueles que desencarnaram nesse momento e no dia de hoje, que eles possam ser encaminhados e recebidos pela equipe de Maria e os seus familiares possam ser consolados nesse momento. Pedimos pela equipe médica, toda a equipe de apoio, todos aqueles que direto ou indiretamente estão cuidando dessas pessoas doentes, que eles possam ter esperança no futuro e que esse amor possa envolver também os seus familiares. Pedimos, Pai, por aquela pessoa que nós sabemos que nesse momento está necessitando de fé e esperança, que ela possa sentir o amor de Deus tocando o seu coração. E finalmente, pedimos por nós mesmos, que possamos ser sempre gratos pela vida, que possamos sempre ter fé no futuro e esperança nos momentos difíceis. Possamos sempre lembrar do Pai maravilhoso que temos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve conosco na nossa leitura do Evangelho de hoje. Que Deus abençoe a família de vocês e amanhã, no mesmo horário, estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.